Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: aqui é onde começa a criação do homem e da mulher, ou seja, macho e fêmea. Olha só o que diz o texto, vamos ler aqui, por isso pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos aprofundar em algo que você não vai ouvir, você não vai assistir em lugar algum. Nenhum pregador, nenhum ministro do Evangelho vai trazer essa revelação que eu vou trazer hoje aqui para vocês através do Espírito Santo do Eterno. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Esse trecho que está no capítulo 1 é um relato mais profético e abrangente da criação. Aqui Deus cria o homem e a mulher juntos no sexto dia, é o que está dizendo o texto. Muitos vão dizer que isto aqui é parte da criação, porque em Gênesis 2 eles dizem que é uma criação detalhada de Adão e Eva. Mas será mesmo que é isso? No capítulo 2, o texto dá uma narrativa mais detalhada. É isso que eles ensinam. Deus forma Adão do pó da terra e coloca no Éden. Depois, ao ver que ele está só, Deus cria Eva da costela de Adão. É desta maneira que as pessoas, os líderes religiosos, ensinam, e todos aprenderam desta forma. Aqui eles querem colocar uma interpretação, mas nós podemos olhar isso apenas o texto, as duas narrativas da mesma criação, segundo eles dizem que são. Mas eu pergunto, por que Deus escreveria a mesma coisa duas vezes, de forma diferente, totalmente diferente? Essa é uma interpretação mais tradicional. O capítulo 1 dá uma visão geral e ordenada da criação. O capítulo 2 foca em detalhes da criação do ser humano. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque se isso fosse algo concreto, se fosse uma poesia, Deus iria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem no sexto dia, ele abençoa e diz: crescei e multiplicai a terra. Está na sua Bíblia, eu acabei de ler atrás. Isto é interessante, porque se nós olharmos atentamente para o texto, a frase é dita: façamos o homem à nossa imagem. Isto aqui é direto, é algo solene. Por isso eu quero aprofundar com você mais sobre isso dentro do texto bíblico. E o texto pode ser poético, mas no sentido literal.
temos que ler a Bíblia e buscar algo na Bíblia com mais profundidade. Muitas das vezes as pessoas dizem que Gênesis 1 é algo poético. Muitos dizem que é uma mera poesia ou simbologia, mas que seu estilo tem um ritmo e estrutura repetitiva típica da literatura hebraica antiga. É isso que eles vão trazer como para dizer que o que eu vou dizer a seguir não é a realidade. E disse Deus, e viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. Esse padrão é um recurso literário que dá ênfase à ordem, ao relato, mas o conteúdo afirmado tem um real objetivo. Deus realmente criou tudo em uma sequência. Se nós olharmos a frase "façamos o homem à nossa imagem", vemos que essa fala ela tem um peso enorme. O verbo é façamos, está no plural, ou seja, isso aqui vai gerar com certeza muitas discussões. Façamos no plural. Alguns entendem como plural majéstico, como reis falando por si mesmos. Outros veem como uma referência à Trindade, Deus, Pai e Filho e Espírito. Outros ainda sugerem uma conversa celestial entre Deus e os seres celestiais, como anjos, mas o texto aqui deixa bem claro: e só Deus cria. É só Deus quem cria. E esta frase aqui, ela destaca algo especial ao ser humano. É diferente do restante da criação. Ele é feito imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Isso aqui é uma chave para nós entendermos como isso vai desenrolar ao longo dessa história. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso é muito importante quando nós entendemos isso aqui. Nesse verso, o termo homem no hebraico, Adam, pode significar tanto o ser humano em geral, quanto o nome próprio Adão. O versículo indica que Deus criou os dois, homem e mulher, à sua imagem, no mesmo momento do sexto dia, sem detalhar como. Assim como Deus criou todas as outras coisas. Gênesis capítulo 1 apresenta o ser humano como criação especial de Deus, homem e mulher, criados juntos no sexto dia. É isso que o texto traz para nós. Gênesis 2 foca mais especificamente na criação de Adão e depois Eva, explicando um processo mais detalhado. Esses dois capítulos, para muitas pessoas, não se contradizem, mas oferecem dois níveis de profundidade. Primeiro a criação da humanidade, depois a criação do casal específico que será o centro
da narrativa bíblica. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Porque, sabe, algo muito implícito traz nisso aí. Entender que existiu ser humano antes do Adão, eu entendo que já existiu pessoas santas antes de Adão. E eu vou dizer o motivo para você, meu querido. O que me levou a chegar a esse entendimento. No capítulo 2, Deus cria um jardim dentro do Éden, ou seja, vamos dizer que o Brasil é um país. E dentro do Brasil tem uma cidade específica. Essa cidade específica, então, Deus vai e forma uma pessoa, que foi o Adão. Aí dá uma ordem a um ser humano específico, fora de toda a humanidade. Façamos o homem. Daí eu chego ao ponto que ele foi criado nesse lugar separado dentro do Éden, como eu citei o exemplo. Se nós lemos isso de uma maneira perspicaz, eu acredito que muitas pessoas entendem desta forma também. Muita gente seria séria na leitura bíblica, inclusive estudiosos, teólogos, ao longo da história já percebeu exatamente isso que eu levantei. Agora, por que eles não dizem? Por que eles não falam sobre isso? Eu quero refletir com você mais profundamente sobre isso, somente com base no texto bíblico. Olha que interessante isso. Em Gênesis capítulo 1, Gênesis 2, 8, Gênesis 2, capítulo 2, verso 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali um homem que havia formado. Olha só como isso é interessante. O texto não diz que o Éden é o jardim, diz que Deus plantou um jardim no Éden. Isso reforça justamente a analogia que eu fiz agora há pouco. O Brasil seria a região maior e o jardim uma área específica, como uma cidade. É isso que nós devemos buscar compreensão. A criação de Adão acontece depois da humanidade geral do ser humano. Capítulo 1 e o capítulo 2 não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No capítulo 1, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Já no capítulo 2, Deus forma Adão do pó da terra e sopra o fôlego de vida e planta o jardim e coloca Adão lá dentro. Ou seja, uma sequência bem distinta. Bem distinta. Eu consegui buscar aqui algo que eu entendo que seja muito profundo. 2
restringe o foco para um homem específico, em um lugar específico, com uma missão específica. Isso realmente abre margem para pensar que já existia gente fora do jardim e que Adão foi o primeiro de uma linhagem espiritual, sacerdotal, representativa, mas não necessariamente o primeiro ser humano criado no universo. A gente pode observar quando Caim, filho de Adão, quando foi expulso, teme que qualquer um que encontrar o matará. Gênesis 4:14. Se só existia a família de Adão e Eva, quem seria esse qualquer um? Quem seria esse qualquer um? Depois Caim se casa e constrói uma cidade. Gênesis 4:17. Se casou. Quem habitava nessa cidade? Essas situações só fazem sentido se já existissem outras pessoas fora da linhagem direta do Adão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Consegue compreender isso? Consegue compreender como isso é magnífico? Essas situações só fazem sentido se já estivessem outras pessoas fora da linhagem de Adão, meus amigos, meus irmãos, meus queridos. É isso que eu digo para vocês. Temos que ler a Bíblia de forma coerente com o texto. Isso traz uma hipótese bem razoável, sem sair da Bíblia. Seria: Gênesis 1 descreve a criação da humanidade como um todo, homem e mulher feito à imagem de Deus. Gênesis capítulo 2 apresenta a formação de Adão, um ser humano específico colocado num lugar específico. O jardim como uma missão, responsabilidade, uma revelação direta de Deus. Adão então seria um representante de algo maior, como o primeiro profeta, sacerdote ou ancestral espiritual, não necessariamente o único ser humano no mundo naquele momento. A gente, quando começa a buscar algo na Bíblia, a gente começa a chegar a algo profundo. Isso eu estou fazendo aqui é algo assim fantástico. Se seus olhos espirituais forem abertos, você vai entender perfeitamente tudo isso aqui. Garanto a você. Eu garanto a você.
Deus disse, olha só que outra coisa interessante. Isso aqui vai trazer algo fantástico. Quando Deus diz, você pode comer e fazer o que quiser com todas, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então, Adão, o ser humano, foi criado perfeito, tinha apenas a natureza do bem. Por isso, qual foi a ordenança de Deus para a primeira humanidade? Crescei e multiplicai. A primeira humanidade, lá em Gênesis 1, Deus deu uma ordem para eles também, que era crescer, multiplicar e encher a terra, e Deus abençoou. Agora, para Adão era apenas não comer do fruto. Deus disse para Adão, isso foi algo específico. Não é à toa que depois que Eva foi criada, não teve nenhuma responsabilidade dada por Deus. Adão era o único responsável de manter a humanidade geral íntegra. Outro detalhe, antes de Adão pecar, não chovia, subia apenas um vapor da própria terra para manter tudo em ordem. Gente, sinceramente, temos que aprender a ligar os pontos. Isso vai mostrar que, se nós fizermos isso, é uma leitura madura, sensível, com base sólida no texto bíblico. O que eu tento fazer aqui é algo simples, apenas ler o texto bíblico. Muitos teólogos chamam isso de leitura contextualizada dentro da revelação progressiva de Deus, ou seja, deixar a própria Bíblia explicar a Bíblia. Eu e você, como cristão, devemos deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia. A Bíblia, ela é explicada por si mesma. Vou trazer mais algo incrível aqui para vocês. Porque a Bíblia, gente, o mistério, ele é um quebra-cabeça. Temos que estar atento para entender esses mistérios. Mas isso é revelação. Isso é revelação. Vamos continuar aqui. Isso é revelação. Isso é revelação. Adão, ele tinha uma missão específica, não uma ordem universal. Deus disse para Adão. Deus disse algo para Adão, não para toda a humanidade. Deus disse para Adão para que ele não comesse da árvore. A ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:17, foi dada apenas para Adão, antes de Eva ser formada. Isso mostra que a proibição não era geral, era individual, específica. O Adão, ele foi feito como um guardião espiritual, alguém com responsabilidade moral. Isso reforça a ideia de que Adão representa algo mais profundo do que apenas o primeiro ser humano físico. Ele carrega uma autoridade de representar a humanidade diante de Deus. Eva é a responsabilidade dele. Eva não recebe diretamente uma ordem de Deus.
O texto nunca mostra Deus falando diretamente com Eva sobre árvore alguma. Isso vai nos dar a seguinte sugestão e entendimento. Adão tinha a responsabilidade de ensinar, proteger e transmitir o que Deus disse. Quando Eva conversa com a serpente, ela repete a ordem, mas com um detalhe: nem tocar o que Deus não disse. Será que Adão aumentou a instrução? Deus não disse para não tocar. Deus disse para não comer. Você poderia tocar na árvore, não tem problema algum. A ordem direta era: não coma, porque se comer, no dia em que comer, certamente morrerá. Isso já traz uma lição sobre distanciar-se da palavra exata de Deus, algo que se repete em toda a Bíblia. Isso traz já uma lição sobre distanciar-se da palavra de Deus. Por que a maioria dos crentes, das pessoas, estão distante daquilo que Deus tem? Justamente a distância que eles estão da palavra de Deus. Antes, olha que interessante isso. Isso é maravilhoso, gente. Antes da queda, só havia bem. Antes da queda de Adão, só havia o bem. Só o bem que havia, só existia o bem antes da queda. Só existia o bem. Isto é incrível. O conhecimento do bem e do mal só veio depois da transgressão. Antes disso, o ser humano era inocente e vivia em plena comunhão com Deus. Não havia maldade, não havia vergonha ou separação. A queda de Adão introduz a consequência do mal e a necessidade à redenção, que será desenvolvida ao longo de toda a Bíblia. Outro detalhe importante que as pessoas passam desapercebido: Gênesis 2, 5 e 6 ainda não tinha chovido, mas subia um vapor da terra. Isso é um ponto, olha só, isso é um ponto pouco falado, mas profundo. O texto mostra que a criação estava sendo sustentada de forma direta e harmoniosa pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Vocês entendem esta magnitude? Isso é um ponto pouco falado, mas é muito profundo. O texto mostra que a criação estava sendo sustentada de forma direta e harmoniosa pelo próprio Deus. Não havia necessidade de chuva. Como conhecemos, o ambiente era autossuficiente, quase como um sistema fechado de vida. Esse equilíbrio se rompe após o pecado e mais radicalmente no dilúvio de Noé. Isso tudo aponta para um tempo que a natureza, o homem, Deus, estava em completa harmonia, até que a responsabilidade dada a Adão foi quebrada.
Gente, nós temos que buscar ver a Bíblia, buscar uma narrativa coerente e profunda. Muitas das vezes, não podemos pegar a Bíblia e ler de qualquer maneira. Temos que buscar a revelação. Isso é importante. Adão foi separado como uma missão espiritual. Ele era literalmente o sacerdote espiritual. Ele era literalmente o sacerdote do Éden, o guardião da presença de Deus, com uma responsabilidade que afetava toda a criação. A responsabilidade que Deus deu a Adão, ela afetava toda a criação, como afetou. É por isso que dele teve um impacto cósmico. Não é à toa que Cristo é chamado de o último Adão, em Coríntios 14:45, vindo para restaurar o primeiro que perdeu. Isso é muito interessante, meus amigos. Isso é maravilhoso. Isso é algo fantástico. Deus vai restaurar todas as coisas. Nesse primeiro Éden, estava o plano de Deus perfeito que pôs Adão à prova. Deus disse que ele poderia comer de todos os frutos que estavam ali. E ali também estava a árvore da vida, que de fato representa Jesus. Gente, ninguém tem coragem. Deus quis dar uma oportunidade para o homem, mas o primeiro Adão falhou. Se ele comesse do fruto da vida, ou seja, se ele comesse do fruto da vida eterna, não precisaria de Jesus ser o segundo Adão. Isso é incrível, isso é incrível. Isso é muito forte, gente. Isto é muito forte. Isto é muito forte mesmo. Assim como o leão da tribo de Judá. Isso é muito forte. Você tem noção do que estamos tratando aqui? Você tem noção do que estamos abordando aqui, meus amigos? Meus amigos, meus irmãos, meus queridos, vocês têm noção? Já desce o dedo no like no vídeo, compartilha já com mais pessoas esse entendimento, essa nata espiritual que Deus traz para mim e para você hoje. Ele apenas está usando a minha boca. Isso aqui é algo do Espírito, do Eterno, que está dentro de cada um de nós, de mim e de você. Basta nós olharmos para dentro de nós mesmos. Se Adão não tivesse comido do fruto, não precisaria de Jesus vir ser o Redentor, aquele que está fazendo hoje a ligação entre você e Deus, entre eu e Deus, através do Espírito. Hoje nós temos o livre acesso. Abba, Pai. Isso aqui é muito profundo, pessoal. Extremamente coerente eu estou sendo. Um plano redentivo de Deus. Está revelado na Bíblia. Isso aqui é muito louco. Eu estou trazendo aqui algo, um dos mistérios mais antigos e sagrados das Escrituras. Isso aqui tem que ter muito respeito e clareza nisso aqui. A árvore da vida, meus amigos.
Ele estava lá desde o começo. Desde o começo. E o Senhor Deus fez plantar do solo toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, as duas árvores estavam lá. A árvore da vida e a também do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, verso 9. Por isso é importante você pegar a sua Bíblia e ler para comprovar e corroborar com aquilo que eu estou dizendo aqui. A árvore da vida estava disponível desde o início. Assim como o Espírito Santo do Criador está disponível para mim e para você hoje, neste dia, neste momento, agora. Isso é maravilhoso. Isto é o plano redentivo de Deus. Adão podia comer dela. Não havia nenhuma proibição contra ela. Deus só disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Ou seja, a árvore da vida eterna estava acessível desde o início. A vida eterna estava acessível desde o início, como está agora. Deus não escondeu. Adão teve a chance real de escolher a obediência e a vida. Muitos leem esse texto e passam batido por isso. Passam batido. Se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida, ele permaneceria eternamente no plano perfeito e obediente a Deus. Ou seja, ele teria passado no crivo. Ele teria passado pelo crivo. Todos nós, seres humanos, passamos pelo crivo. Todos nós, sem exceção. Sem exceção, todos nós, seres humanos, passamos pelo crivo. Isso aqui é um escudo para você guardar as 7 chaves. A árvore da vida, meus amigos, representa Cristo. No livro de Apocalipse, a árvore da vida vai reaparecer. Olha só que interessante o que eu vou dizer aqui. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Isso é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Ou seja, Adão, desde o início, poderia comer daquela árvore, poderia comer da árvore da vida, poderia saciar-se da árvore da vida, desde o início. A eternidade estava lá desde o início, assim como está hoje, para mim e para você. A eternidade de Cristo já estava desde o início. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Essa maravilha. Isso é muito lindo. Isso é fantástico. Eu não sei como muitos não pregam isso, não falam isso, não explicam isso, não traz isso à tona para os irmãos, para a cristandade, meus amigos. Esta é a revelação de Deus para nós. É a revelação de Deus para nós. Eu demorei anos para ter esse entendimento sobre Gênesis. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E cada vez mais vinha uma luz de Deus. E eu
buscando informação, pesquisando, agregando, mas sem sair do contexto bíblico. Olha só, a árvore da vida representa Cristo e já estava lá no jardim desde o início. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida. Comer que está no paraíso de Deus. O que Deus disse para Adão? Não coma. Será a única ordem para ele não comer. Só isso. E mais adiante vai dizer: bem-aventurado os que lavam suas vestes, para que tenha direito à árvore da vida. Está dentro da Bíblia. As pessoas não leem, as pessoas não buscam nada com profundidade. Cristo é a árvore da vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. O que Adão rejeitou por sua desobediência, Jesus oferece por sua obediência perfeita. Plano de Deus, meus amigos, nunca falhou. Adão foi provado e Jesus já era o cordeiro preparado. Deus quis dar uma oportunidade para o homem. Sim, Deus criou o homem com um livre arbítrio verdadeiro. Deus criou o homem com um livre arbítrio verdadeiro. E por isso Adão precisava ser provado. O amor só é amor se houver escolha. O amor só é amor se houver escolha. Porque aí é do íntimo, é da alma, é do fundo. O cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Deus já sabia da queda. Muitos têm medo de falar isso, mas Deus já sabia da queda e já tinha um plano da redenção pronto em Cristo. Jesus não é o plano B, ele é o plano eterno revelado depois da queda, mas preparado antes dela. Vou repetir. Deus já sabia da queda do homem e já tinha o plano da redenção pronto em Cristo. Jesus não é o plano B, ele é o plano eterno revelado depois da queda, mas preparado antes dela. O Adão, ele falhou como representante. Jesus veio como segundo Adão. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Adão teve a chance de comer da vida, mas escolheu do bem e do mal, por desobediência. Jesus rejeitou o mal, obedeceu até a morte e se tornou a vida eterna para todos que creem. Aleluia! Isso é lindo. Isso é lindo. Queda, meus amigos, queda não é só um erro moral, é uma rejeição da vida eterna que estava diante do homem. Vou repetir. A queda não é só um erro moral,
É uma rejeição da vida eterna que estava diante do homem ali. Esse é o coração do Evangelho. Esse é o coração do Evangelho. Está desde o início, no livro de Gênesis. Muitos dizem assim: eu já li a Bíblia toda, já li 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Mas você não vai enxergar nenhum texto dizendo que você deve ler a Bíblia toda, deve ler a Bíblia inteira. Qual é a recomendação de Deus para Josué? Medita nela dia e noite. O segredo não está em você pegar aqui a Bíblia, tá aqui embaixo aqui, pessoal. Pegar aqui a Bíblia aqui e ler. Ela aqui, ó. O segredo é você meditar isso aqui. Meditar. O segredo está na meditação. Porque é o Espírito Santo que traz a revelação. Você medita, eu medito, nós meditamos. Espírito Santo é quem traz a revelação. Esse é o coração do Evangelho. Cruz, o Éden, o tabernáculo, a Nova Jerusalém, tudo gira em torno da vida de Deus sendo restaurada ao homem. A Bíblia inteira é a história de como Deus está levando a gente de volta à árvore da vida. Tudo gira em torno da eternidade. Tudo gira em torno da eternidade. Absolutamente tudo. Tudo gira em torno da eternidade. Tudo. Por isso que esse texto, ele não é poético. Ele é real. Ele é real. Isso aqui é algo assim que você deve guardar por 7 chaves. Por isso, se inscreve neste canal, compartilha esse vídeo. Assim como a primeira humanidade teve uma ordenança de crescer e multiplicar, Adão teve a ordenância de obedecer. Isso que eu estou trazendo aqui não é da minha cabeça. É o Espírito do Eterno que traz a revelação. E eu tenho certeza que está muito claro, está com uma clareza muito importante, mas é necessário que você pegue sua Bíblia e confira. Deus nunca perdeu o jogo. Deus nunca perdeu o jogo. Nunca. Está escrito. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Deus nunca perdeu o jogo, mesmo sabendo que Adão iria falhar. Deus já sabia que Adão iria falhar. Isso mostra que Gênesis é literal por Deus. Deus criou tudo perfeito, tudo bom. Deu ao homem autoridade real sobre a criação.
estabeleceu leis espirituais e naturais que seguem até hoje. E mesmo diante da queda, não alterou o plano original. Ele restaura através de Cristo. Gênesis pode ser até uma poesia para alguns, mas conteúdo é real, poderoso e eterno. Muitos vão dizer que Gênesis 1 é o complemento de Gênesis 2. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe sim uma diferença, como eu trouxe para vocês, estou trazendo e tem muito mais ainda. Uma diferença absurda entre a primeira humanidade e Adão. A primeira humanidade recebeu uma ordenança que era o quê? Frutificar. Adão recebeu uma ordenança de não comer do fruto. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Em Gênesis 1:28, Deus diz ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos e encher a terra. Dá uma ordem geral à humanidade como criação. Em Gênesis 2:16, 17, Deus diz a Adão individualmente: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso mostra que todos receberam uma missão existencial: frutificar e governar. Mas Adão, uma missão espiritual específica. Ele foi colocado no jardim como sacerdote, guarda do sagrado, representante da aliança. Ou seja, Deus estava trabalhando em camadas. A humanidade natural com um propósito. Um homem espiritual com uma prova. Vou repetir. A primeira humanidade com um propósito. Propósito eterno, propósito santo, propósito por toda a eternidade, homem e Deus e o homem. Adão, um homem espiritual com uma prova. Adão foi criado alma vivente com sentimentos e liberdades. Deus criou Adão como alma, ou seja, com sentimentos profundos para fazer escolhas. Sim, em Gênesis 2:7 está escrito: formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. A alma, meus amigos, a alma é a sede das emoções, vontades, desejos. Parte do homem que precisa escolher obedecer ou não. Isso conecta com o livre-arbítrio. Deus não queria robôs, queria filhos que escolhessem a vida. Aí a pergunta é: Deus sabia da queda, mas já tinha a cruz. O plano de Deus sempre foi perfeito. Deus sabia que Adão iria falhar. Você sabia disso? Muitos não têm coragem de dizer isso. Mas Deus sabia que Adão iria falhar. Aí alguém pode perguntar assim: mas por que então ele fez tudo isso? A vontade, o propósito e os desígnios são de quem? De Deus. Está escrito: porque dele e por ele, para ele foram feitas todas as coisas, boas e ruins. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito para ele, para mostrar sua grandeza, sua glória. Deus fez isso. Ele pode fazer isso, porque ele é o dono da vida, da morte, de tudo.
absolutamente tudo. Deus sabia que Adão iria falhar, mas tudo já estava preparado. Olha que forte isso. Antes da fundação do mundo, fomos escolhidos em Cristo. Bem antes já. Efésios capítulo 1, verso 4. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. O plano foi refeito e foi revelado aos poucos. Tudo já estava pronto. Redenção, cruz, ressurreição, nova criação. Eu entendi algo aqui que muitos não vão dizer para vocês. O Éden era o início de um reino espiritual. Adão falhou como representante, mas Jesus veio como o novo Adão para restaurar a ordem original e nos reconectar com a árvore da vida. Isso que você muitas das vezes pensa sobre Gênesis, se você ler a Bíblia de uma forma espiritual, você vai ter uma visão profética, teológica, espiritual e profunda. Quando Adão peca, tudo é contaminado. Em Romanos 5,12 está claro. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O pecado de Adão rachou o cosmos espiritual e natural. Trouxe morte espiritual imediata e morte física futura. Contaminou o solo, os relacionamentos, a natureza, tudo. A expulsão do jardim, separação total do homem e da árvore da vida. Olha só o que aconteceu. O Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden e colocou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. Adão não foi expulso do Éden inteiro, mas do jardim, o lugar da comunhão de Deus. O acesso da árvore da vida foi bloqueado. Isso significa que o homem não podia mais viver eternamente sem reconciliação. O jardim nunca mais foi mencionado em toda a narrativa bíblica até chegar em Apocalipse. Por isso que a genealogia de Adão a Davi, preparando a linhagem do Messias. Em Gênesis 5, vem a genealogia de Adão até Noé. Depois, por meio de Sam, filho de Noé, linhagem chega até Abraão. De Abraão vem Isaque, a Jacó, Judá, de onde viria o leão da tribo. De Judá vem Davi, rei segundo o coração de Deus. E então Davi vem Jesus. O livro da genealogia de Cristo, filho de Davi e de Abraão, Mateus 1:1, não é só uma linhagem biológica, é uma linhagem espiritual carregando promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. A árvore da vida encarnada em Jesus, um novo jardim. Jesus é a árvore da vida que estava no jardim. Agora veio fazer o trabalho de reconciliação. Olha o que diz Jesus: eu sou o pão da vida.
quem comer de mim viverá para sempre. Que pão era esse? Já estava no jardim. Deus disse para Adão: pode comer de tudo, menos daquela. Ou seja, Jesus já estava no jardim desde o início. Jesus é a porta de acesso de volta ao jardim. A árvore da vida que agora pode ser acessada por fé, não por obras. A reconciliação completa de Deus com o homem, o céu com a terra, o tempo com a eternidade. Apocalipse. A árvore da vida vai reaparecer. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22:2. A história começa com um homem expulso do jardim e termina com um homem de novo diante da árvore da vida, numa nova cidade, novo Éden, nova Jerusalém. Tudo isso porque o Cordeiro venceu. O jardim era um lugar da comunhão da vida eterna. O pecado de Adão quebrou isso e nos expulsou. A genealogia bíblica é um plano de restauração em movimento até chegar em Jesus. Jesus é o novo Adão, o novo jardim e a árvore da vida viva. Ele reconcilia o homem com Deus e nos dá acesso eterno à vida que Adão perdeu. Ou seja, através do segundo Adão, que é Jesus, João teve a revelação da Cidade Santa. A humanidade de Gênesis 1, aquela que foi criada para frutificar e multiplicar e governar sobre a terra, vai ser plenamente restaurada em Cristo, o segundo Adão, e essa restauração já começou espiritualmente e será completada fisicamente de forma eterna. A humanidade de Gênesis 1 será restaurada pelo segundo Adão. Gênesis 1, 26, 28. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é mais do que físico. Isso é governo espiritual. O homem foi criado para refletir Deus na terra, para reinar sobre tudo, para viver em comunhão eterna com o Criador. Adão falhou. O plano foi interrompido. Jesus veio como segundo Adão e ele não falhou. Se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17. A queda interrompeu o plano. A cruz restaurou o plano. O retorno de Jesus completará o plano. Olha que interessante isso. O jardim voltando de volta. E vi a santa cidade de Jerusalém que descia do céu, parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21:2. O que João viu? A restauração completa do Éden, a volta da presença de Deus permanente entre os homens, a árvore da vida no centro, de novo acessível, um novo céu, uma nova terra,
sem choro, sem dor, sem pecado. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21, verso 3. Essa cidade é o destino final da humanidade redimida, aquela mesma humanidade que Deus criou em Gênesis capítulo 1. Em resumo, a Bíblia é o livro da restauração. Gênesis 1, criação, propósito original. Gênesis 3, queda, separação. Todo o restante da Bíblia, um plano de redenção em movimento. Evangelhos, o Cordeiro vem. Cartas à igreja como corpo, a noiva, humanidade. Apocalipse, o Éden restaurado, melhor glorificado. Agora eu pergunto, por que que muitos ficam apenas na superfície da palavra? Por que que não há um avanço? Por que não há uma busca incessante? Por que muitos líderes, pastores, evangélicos, missionários ficam apenas na superfície dessa palavra? Temos que ir a fundo, temos que buscar a fundo, temos que buscar a revelação. Por isso que Deus disse para Josué: medita dia e noite. A maioria dos líderes ensina aquilo que aprendeu de outros e não que mergulhou com o Espírito Santo para receber diretamente da fonte. Isso é muito lindo. A gente não devemos pregar a Bíblia como moralismo. Devemos pregar como revelação espiritual. Não podemos ficar presos à tradição, à religião. Temos que ter a liberdade no Espírito. Muitos falam de Adão e Eva como se fosse uma historinha infantil, mas é uma base profética do plano eterno de Deus. Por isso que a igreja em muitos lugares virou rala, alimenta com leite, mas Deus está levantando gente que busca aprofundar cada vez mais. Porque eu acredito que se eles mexerem com isso, vai abalar as estruturas. Existem muitas verdades que até mesmo a qual eu mencionei aqui, que muitos não estão preparados para ouvir de fato. Por isso, assista com calma, assista com inteligência, sabedoria. Está acontecendo um novo despertar. Um povo de autoridade. Nós temos que buscar o real encontro com o real autor da Bíblia. Pesado dizer isso. Tem gente pregando sobre Deus que nunca teve um encontro com Deus. Falam de Adão, falam de Jesus, falam de céu, de inferno, mas não tem a vida no Espírito. Quem traz a revelação é o Espírito. Ele que traz a revelação daquilo que já está ali no texto. Não é necessário nós fazermos malabarismo, invenções. Não. Leia o texto. E o Espírito, ele te traz a revelação. Devemos enxergar o plano de Deus do Éden até a Nova Jerusalém. Quando nasce de novo,
Isso são algo fantástico. Deus busca pessoas que buscam profundidade naquilo, na palavra. Eu acredito que Deus está levantando aí uma geração, porque o discernimento não vem de homens, é o Espírito Santo que revela as Escrituras, como fez com João, como fez com Paulo, como fez com os profetas. Deus está levantando uma geração que vai pregar só o que ouviu dos outros, mas não o que ouviu do Espírito. Temos que ouvir do Espírito. Temos que ouvir do Espírito. É necessário ouvir de outros também, mas temos que pegar a nossa Bíblia e meditar. Porque o Espírito, ele traz a revelação. Ele traz o entendimento, a ligação, a organização, porque a Bíblia, ela é um quebra-cabeça. Está tudo aqui, está tudo aqui, está tudo aqui. Tudo aqui. A resumir, para nós finalizarmos este ensino, que isso aqui é um ensino. Primeiro, recapitulando, uma humanidade santa no princípio, Gênesis 1 revela: criou Deus o homem em sua imagem, macho e fêmea os criou. Essa é a primeira humanidade feita para refletir a imagem de Deus, viver em comunhão com Ele e governar com autoridade espiritual sobre a criação. Essa humanidade era santa, livre e perfeita até a queda. O homem pecou, o pecado entrou por um homem, e por um homem também veio a redenção. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um só veio a justificação. Romanos 5:19. Adão falhou, corrompeu o plano de Deus. Jesus, o segundo Adão, e venceu o plano. Jesus não veio trazer algo novo. Ele veio restaurar o que já era eterno desde o princípio, a vontade de Deus revelada em Gênesis capítulo 1. A restauração é um retorno ao plano original. A restauração é voltar para Gênesis, plano original. Atos 3:21. É necessário que o céu retenha Jesus até que se cumpra a restauração de todas as coisas que Deus falou pelos santos profetas desde o início. Ou seja, o plano nunca mudou, apenas foi interrompido pelo pecado e agora está sendo restaurado pelo Espírito por meio da obra de Cristo. Deus te abençoe, te fortaleça e que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que isso chegue para o maior número de pessoas possível. Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo. Assim seja. Obrigado, Deus, por esta revelação, por esta palavra profética. E Jesus, que Deus venha levantar pessoas mais e mais para destrinchar a palavra, o Evangelho. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Assim seja. Amém. Deus abençoe.